Glória a Deus. Já ofertou? Já dizimou? Já abençoou? Ou melhor, já semeou? Deus só dá semente para quem semeia. Se você não semear, não vai ter sementinha nenhuma para você semear depois. É a palavra de Deus que diz isso, amém? Você pode se colocar de pé um tiquinho só comigo? Estou feliz de novamente estar aqui com vocês, podendo trazer uma palavra de Deus aos nossos corações. E confesso que a palavra de hoje vai bem na contramão do que eu estou acostumada. Mas eu louvo a Deus por isso, porque é Deus quem faz todas as coisas. Mas o Senhor quer dar resposta para muita gente aqui hoje. O Senhor quer dar direcionamento para muita gente aqui hoje, inclusive para a minha vida também, assim como tenho sido ministrada por essa palavra, amém? Então eu convido você em nome de Jesus, está abrindo a palavra do Senhor lá em 2 Reis, capítulo de número 4, 2 Reis, capítulo de número 4, uma passagem muito conhecida. Nós vamos ler a partir do versículo de número 8, fique atento na leitura que eu vou pular alguns versículos, é necessário, amém? Você achou? Então passamos a ler em nome de Jesus. 2 Reis, capítulo 4, versículos de número 8 em diante, diz assim: Sucedeu também que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o sempre convidava para comer pão. E sucedeu que, todas as vezes que ele passava ali, ela o convidava. E ela disse ao seu marido: Eis que tenho observado este homem que passa por nós, e é um santo homem de Deus. Façamos então, pois, um quarto alto, junto ao muro, e colocaremos uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, e há de ser que todas as vezes que ele passe por nós, poderá descansar ali. Pulamos lá para o 17. E concebeu a mulher, e deu à luz a um filho, no tempo determinado, segundo o tempo que havia profetizado Eliseu. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu com o seu pai, e estava com os trabalhadores. E disse a seu pai: Ai minha cabeça, ai minha cabeça. Então ele olhou para um de seus servos e disse: Leve até a mãe. E ele tomou e levou o menino até a mãe, que o teve sobre o seu colo, até que ele morreu. 21. E subiu ela para o quarto alto, deitou ele sobre a cama do homem de Deus, e fechou a porta e saiu. E chamou a seu marido e disse: Manda-me que um dos moços prepare uma jumenta, para que eu vá até o homem de Deus e volte. E ele disse: Por que vais hoje a ele? Não é lua nova, não é sábado, não é dia de ir. E ela respondeu: Vai tudo. Glória a Deus. Você pode se assentar? Essa palavra é uma palavra muito conhecida, muito pregada. Só que eu confesso para você que Deus nunca tinha me dado a direção que Ele me deu nesses tempos acerca dessa palavra. E eu acredito que é uma necessidade de alguns lugares, de algumas pessoas, e é isso que eu quero transmitir ao seu coração. Nós vemos aqui que tinha uma mulher naquela região de Sunem, que era uma mulher rica. Ela tinha um poder aquisitivo muito bom, e a palavra do Senhor vem dizer que todas as vezes que Eliseu passava por ali, ela gentilmente o convidava para tomar um café, para comer alguma coisa, porque nós precisamos entender que tudo era feito a pé. Algumas pessoas que tinham uma condição melhorzinha, tinham um camelo, um jumento, alguma coisa assim, mas quem não tinha, era tudo a pé. Então dava sede, dava fome, e essa mulher começou a observar que ele não passava ali à toa, ele passava ali porque ele era um homem de Deus em missão. Aí de tanto ela convidar ele para comer, para tomar um café, ela fala com o seu esposo e fala assim: Viu, o que você acha da gente melhorar um pouco mais? Fazer um quartinho para ele, aqui em cima, para que quando ele passe por aqui, ele possa descansar, não só se alimentar, mas descansar um pouco para ele continuar a sua jornada. E a palavra do Senhor vem dizer que Eliseu ficou muito contente com todo esse amor e compaixão que ela demonstrava pelo ministério dele, e ele com o seu servo Geazi estavam conversando um dia,
E ele perguntou para o seu servo: você prestou atenção se ela precisa de alguma coisa? Ele falou: Senhor, ela tem tudo, essa mulher é rica, mas eu percebi uma coisa, ela não tem filho. Aí o profeta falou: já sei que eu vou profetizar na vida dela, chama ela aqui. A mulher vai lá e ele profetiza um filho. E é interessante que ela ri. Quando ele profetiza, ela ri e fala assim: Senhor, não brinca comigo. Meu esposo já é velho, eu também já não tenho nem mais pretensão de ter filhos. E ele fala assim: nesse mesmo tempo você dará a luz. E nós continuamos o texto. Eu preciso passar essa analogia para você compreender melhor a mensagem. E esse menino nasce, cresce, e ele vai trabalhar com o pai. Sabe aquela criança que gosta de ir junto com o pai, xeretar? Ele vai lá, porque ele já está, eu acredito, meio um pré-adolescente, digamos, 12 anos, quem sabe, 10 anos, quem sabe. E nesse dia, ele começa a sentir muitas dores de cabeça, e o pai fala assim: ô fulano, leva lá para a mãe dele que ele está passando mal. E quando esse menino chega na casa da mãe, a palavra vem dizer que a mãe acalentando o menino, e naquela época nós precisamos entender, não tinha hospitais como tem hoje. Então você tinha que recorrer com os recursos que você tinha na sua casa. Era uma planta medicinal, alguma coisa assim, para tentar amenizar a dor. Acredito que a mãe fez isso. Portanto é que a palavra do Senhor vem dizer que ela acalentou o menino no seu colo, até que de tanta dor ele morreu. Essa mulher, ela pega o seu filho e leva para a sala, para a cozinha, para o banheiro? Não, ela leva justamente para o quarto que ela tinha construído para o profeta. E ela chega para o seu esposo, não conta para ele o que havia acontecido, pelo contrário, ela só pede para que prepare uma jumenta, um meio de transporte, para que ela vá até o profeta. E o esposo, não sabendo de nada, fala para ela: eu não estou entendendo, hoje não é dia de cultuar, hoje não é dia de orar, não é dia de se consultar com ninguém, aí pedir uma oração ou algum aconselhamento espiritual. Ela fala: tá tudo bem, eu só preciso ir e eu já volto. E aqui eu já entro na mensagem. Essa mulher, ela tem muita coisa para nos ensinar. Não só para as mulheres, eu estou dizendo no contexto bíblico e no contexto de igreja. Ela tem muita coisa para nos ensinar. A primeira coisa que nós devemos entender é que essa mulher, ela era rica, só que ela tinha uma coisa que o dinheiro não podia comprar: falta. A sua falta o dinheiro não paga. Ela tinha uma falta na alma dela. Ela tinha o desejo de ser mãe, era um sonho dela. Biblicamente falando, sabe aonde nós podemos comprovar? Quando ela duvida da promessa. Às vezes você ouviu tantas vezes uma coisa, Deus te falando, que você já não acredita mais. Ou às vezes o tempo passou tanto, você já está meio que envelhecendo, as suas chances visivelmente estão se acabando, e você acha que aquilo que você tanto deseja, tanto sonha, tanto planejou, não vai acontecer. E a primeira coisa que eu quero aplicar aos nossos corações nessa noite é dizer para você: com Deus tem como desenterrar sonhos, viu? Acho que só alguns receberam. Eu disse que com Deus tem como desenterrar sonhos, projetos, planos, porque com Deus não depende de ocasião, não depende de tempo, não depende de condição financeira, não depende de estado de saúde, não depende de idade. Você precisa entender que quando Deus deseja alinhar o teu coração com o dele, a palavra do Senhor diz assim, que Deus concede o desejo do coração. O salmista vem nos ensinar isso, que ele é poderoso para fazer isso. Então eu não sei se você deixou de sonhar alguma coisa aí dentro, seja homem ou seja mulher, eu não sei o que é, mas Deus está mandando dizer para você nessa noite: começa a desenterrar e a colocar diante de mim, porque eu sou poderoso para dar vida nisso. Deus é poderoso para criar vida nisso. Um homem de Deus observou algo que faltava naquela mulher. Uma pessoa que é de Deus enxerga a tua alma. Uma pessoa verdadeiramente que é de Deus, ela olha para você, e você pode estar mais bem vestido que for, você pode estar mais maquiada que for, você pode estar aparentemente sorrindo, mas uma pessoa de Deus com o Espírito Santo tem a capacidade de esquadrinhar a tua alma e saber o que está acontecendo no teu coração. E eu acho lindo quando Deus faz isso, porque Deus não faz isso para expor pessoas,
Ele faz isso para curar pessoas, para libertar pessoas, para dar respostas e resgatar pessoas. Então esse homem enxerga nela um sonho enterrado na sua alma, algo que ela havia desistido de ter um filho. E ele fala: tá aí, ela me abençoou, agora é o momento de eu abençoar ela. Eu declaro sobre sua vida que Deus vai fazer com que você gere aquilo que para você está morto. Eu estou falando o que ele está falando, mas eu estou declarando isso sobre a sua vida também. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro sobre a sua vida. Não é a Juliana declarando, é em nome de Jesus que eu estou declarando. Que você vai poder desenterrar sonhos e o Senhor vai dar vida para eles. Em nome de Jesus. Nós vemos então que esse sonho nasce. E esse sonho começa a crescer. Só que chega uma hora que esse sonho morre. E essa hora foi antes da hora. Afinal de contas, no ciclo natural da vida, não são pais que enterram filhos, é ao contrário. São filhos que enterram pais. E uma coisa que é muito lindo de se ver, é que esse Deus que promete a promessa, Ele jamais pode deixar uma promessa morrer, porque o mesmo Deus que faz nascer, crescer, Ele faz com que ela permaneça. Porque as promessas de Deus, as coisas de Deus, elas nascem, crescem e permanecem. A palavra vem dizer que Deus me chamou para que eu dê fruto e esse fruto permaneça. Então nós vemos agora que esse menino começa a passar mal, e alguns estudiosos dizem que é meningite que ele teve na ocasião. Nada muito comprovado, porque é muitos anos atrás, não tem nem como ter alguma prova. Mas alguns estudiosos dizem que é meningite. E esse menino morre no colo da mãe. Quem é mãe aqui? Levanta a mão para mim, por favor. Imagina você comigo, e você que não é, a gente tem um pouco de noção. Porque você tem sobrinho, às vezes, que você ama muito, tem uma irmã pequena, às vezes. E pensa a situação dessa mãe, segurando o seu filho que agora morre nos braços dela. Que mulher em sã consciência teria o equilíbrio emocional que essa mulher teve? Gente, eu acho que eu sairia gritando para Bragança Paulista inteira. Eu acho que, eu não sei dizer o que aconteceria. E eu acho que todos vocês estão concordando comigo que numa situação dessa, não tem como se manter equilibrada, gente. Não dá. Você vai querer expressar sua dor. Você vai querer expressar o pedido de socorro. Você vai gritar, vai acontecer alguma coisa muito grande, você vai querer chamar meio mundo para te ajudar. E essa mulher, ela nos dá uma lição fundamental. Ela pega o seu filho, olha o equilíbrio emocional que essa mulher teve. Ela pega o seu filho no braço, sobe as escadas, porque o quarto era alto. Provavelmente essa escada era do lado de fora da casa, para a pessoa que fosse lá tivesse um acesso mais privativo. E ela sobe e deixa esse menino em cima da cama, fecha a porta e sai. E quando ela chega para o esposo, ela não conta para o próprio marido que o filho está morto. Quem está falando que o filho está morto não é eu. A Bíblia está dizendo, ele morreu. Cessou a vida, acabou o fôlego. E eu te pergunto, por que essa mulher não falou para o esposo que o próprio filho dele estava morto? Aí vem a lição para nós. É porque nem todo mundo dentro da sua casa tem a fé que você tem. Nem todo mundo dentro da sua casa tem o discernimento que você tem. Nem todo mundo dentro da sua casa tem a estrutura espiritual que você tem. Nem todo mundo dentro da sua casa tem a capacidade de aguentar algumas coisas que você vai ser capaz de aguentar. Então você precisa entender que às vezes você é o pilar da sua casa. E se você cair, tudo cai. Se você desequilibrar, tudo sai fora do lugar. Você precisa entender que essa mulher está nos dando uma lição de fé, dizendo, ela tinha fé para dizer, não enterra. E ela sabia que se contasse para o marido ia falar o quê? Acabou. Eu amo esse Deus. Porque tem que ter dentro de alguma casa, ou melhor, de toda casa, tem que ter algum doido. Tem que ter algum doido que grite assim, não vai enterrar não, não acabou não vai parar de orar não vai parar de jejuar não vai parar de ir para a igreja não, continua porque o meu Deus é poderoso para ressuscitar, para fazer, para dar vida, para transformar. Tem que ter algum doido dentro de toda a família, gente.
Tem que ter, e que você seja essa pessoa em nome de Jesus. Que você seja essa pessoa em nome de Jesus. Eu não sei qual é a situação que talvez você está buscando uma vitória, e as direções já estão sendo liberadas sobre a sua vida. Eu não sei o que você precisa alcançar vitória, se é no casamento, nas finanças, em algum filho que está desviado, esposa, eu não sei. Mas eu quero te dizer, por favor, começa a ser meio louco de fé. Começa a fechar a sua boca e a parar de falar tudo para os seus dentro da sua casa. Porque nem todo mundo vai te entender, porque às vezes aquilo que Deus está ministrando no seu coração, não está comunicando ao outro. Então, se você conta algo que Deus está falando para você, mas não está falando para o outro, vai dar briga. Essa mulher não fala que o próprio filho dele morreu, porque ela conhecia o marido que tinha. O marido ia falar: chega, acabou, vamos fazer o funeral. Mas a doida falava: não vai enterrar não. Eu conheço alguém que pode mudar a situação, então eu vou deixar aqui e está tudo bem. Ei, amor, o que aconteceu? Você tem que ir lá, né? Está tudo bem, não aconteceu nada. Eu só preciso ir para a igreja e voltar. Daqui a pouco eu volto, não está acontecendo nada. Ela não mentiu. Ela só entendeu que não podia contar, porque a fé dela estava lá no alto, e a dele não. Então tenha discernimento dentro da sua casa. Nem tudo você fala, nem tudo dá para falar. Você precisa ser essa pessoa doida. Outro episódio muito semelhante é lá em Atos capítulo 9. Nós vemos Dorcas. Essa mulher morre e alguém doido dentro da casa faz a mesma coisa. Não enterra não, coloca ela no quarto alto e vai chamar Pedro. Você acha que a Bíblia tem coincidências? A Bíblia não é feita de coincidências, é feita de realidade. Aquilo que você lê é real. Aquilo que nós lemos é real. Você tem que parar de ler a palavra de Deus como se fosse um conto de fadas. Não é um conto de fadas, ele é real. Ele fez lá e continua fazendo aqui. Você precisa acreditar verdadeiramente naquilo que você lê, porque é real, igreja. É real. Não existe coincidência. Alguém doido lá também no episódio de Dorcas fala: não vamos enterrar não, coloca no quarto alto. E é interessante que a semelhança não é só de morte, mas é a semelhança também no mesmo lugar. Tipologia de lugar, quarto alto. Quem está disposto aqui a ser uma pessoa cheia de fé dentro do seu lar? Quem está disposto a ficar mais calado quando Deus começar a falar com você? Quem está disposto a continuar buscando, mesmo que todos estejam falando: enterra, para, desiste, já está orando tanto por esse filho, não converteu, larga a mão, vai morrer assim. Ei, tem autoridade para falar em nome de Jesus Cristo, não vai morrer assim. O Senhor me alcançou e pode alcançá-lo. Não existe uma alma nesse mundo que Deus não possa alcançar. Não existe nada nesse mundo que Deus não possa restaurar, refazer, reestruturar, reestabelecer, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós vemos então que essa mulher coloca esse menino nesse quarto. E é interessante que quem construiu o quarto foi ela. E aqui é o ponto inicial da profundidade de algo que eu quero entregar para você. Ela foi a responsável por construir um ambiente aonde seria gerado o milagre que ela mais precisava. A mensagem é essa para você nessa noite. Você é o responsável, a responsável pela construção de um ambiente aonde Deus seja aclamado, adorado, entronizado
para que quando você precisar, este ambiente esteja pronto para ser gerado o milagre que você precisa. Então já abro um parênteses e começo a falar de uma maneira mais direta com você, dizendo: se ainda não aconteceu o milagre, talvez Deus não tenha nada a ver com isso. O que, Juliana? Exatamente isso. Se ainda não aconteceu o milagre, talvez Deus não tenha nada a ver com isso. Sabe quem tem a ver com isso? É você que não tem feito a sua parte. Essa mulher construiu o lugar aonde o maior milagre da casa dela seria gerado, sem ela pensar ou imaginar que um dia iria precisar. Mas sabe o que ela fez? Construiu. Ei, você quer salvar o teu filho, mas o que você ouve na sua casa? Agora vai pegar um pouquinho, ninguém joga o sapato em mim, por favor. Você quer salvar a sua filha, mas o que você ouve na sua casa? O que você fala na sua casa? O que você faz na sua casa? Ei, pais, entendam uma coisa: adolescentes e jovens, eles não ouvem ninguém, mas eles veem tudo. Você pode falar com eles, eles não ouvem mesmo, mas eles estão te vendo, e as suas ações dizem tudo para eles. Eu te garanto isso. As suas ações dizem tudo para eles. Então quem é você na tua casa? Porque aqui na igreja é maravilhoso adorar a Deus, sentir a presença de Deus, mas interessante que algumas pessoas só sentem a presença de Deus na igreja. E por quê? Deus só está aqui? Não! Ei, a palavra do Senhor vem dizer que Ele é onisciente, onipresente e onipotente, ou seja, todas as coisas estão nele, Ele está em todo lugar e Ele pode tudo. Só que Deus está em todos os lugares, mas Ele se manifesta em todos os lugares? Então aonde que Deus se manifesta? A palavra do Senhor vem dizer que Deus se manifesta aonde Ele é entronizado, adorado e aclamado. Sabe o que é aclamado? Clamor. Senhor, vem aqui, fica aqui, faz parte do ambiente. Então talvez seus filhos ainda não foram alcançados por causa das suas ações dentro do seu lar. Em vez de você colocar louvores, você está lá vendo novela ou algumas outras coisas. Eu não estou dizendo para você que novela é de Satanás, se bem que algumas hoje em dia é. Mas eu estou dizendo para você que não adianta nada você só adorar aqui, mas brigar lá. Você só fala bênção aqui, mas amaldiçoa lá. Dá glória a Deus aqui, mas murmura lá. Fala que ama a Deus aqui, mas lá duvida e ainda questiona e ainda fala mal do irmão, ou do pastor, ou da liderança, ou de alguma coisa da igreja dentro da tua casa. Você nunca vai alcançar alguém lá dentro tendo exemplos contrários a que a sua fala tem declarado. Billy Graham vem dizer: pregue o evangelho, se necessário, use palavras. Ou seja, eu prego o evangelho falando? Não, eu prego o evangelho com o meu caráter, com as minhas ações e atitudes. E agora eu vou pegar mais pesado ainda, vou te comunicar um negócio. E se eu falar para você que a maneira que como você se comporta dentro de algumas circunstâncias e dentro de algumas situações determina se você vai ganhar uma alma ou perder ela? Tem texto bíblico missionário? Temos. Eu amo usar ele, Atos 16:16. O apóstolo Paulo estava indo para a oração, você conhece essa passagem? Só que no meio do caminho aparece uma endemoniada lá, ele repreende ela e eles são presos por isso, açoitados em praça pública, pelados, porque naquela época era assim, envergonhados, são açoitados mesmo, e açoites eram severos, saía sangue, cortava mesmo, e agora estão lançados na prisão, com pés e mãos atados em troncos, e ainda dentro de um cárcere, uma prisão fria, e tinha um guarda que tinha que ficar na porta, para que eles não fugissem. Só que, qual era o único intuito deles? Ir para orar, ir buscar a Deus, e adorar o Senhor. E no meio do caminho tudo muda. No meio do caminho, em um dia, tudo muda. De algo bom para algo horrível. Não foi de algo bom para algo melhor. Foi de algo bom para algo horrível. Mas,
quem é cheio do Espírito Santo, quem ama Jesus, não importa o que acontece no seu dia, ele sente prazer em continuar buscando a Deus. E o que eles começam então a fazer dentro da prisão? Ô Paulo, o que a gente ia fazer mesmo? Ai, peraí Silas, peraí, que está tudo doendo aqui, mas o que a gente ia fazer pela manhã? A gente ia orar e adorar, então vamos fazer assim, você canta e eu adoro, depois a gente vai revezando, porque não importa a geografia, não importa o que aconteceu, o propósito de adoração a quem nós servimos precisa continuar, seja em tempos bons ou tempos ruins, tendo ou não tendo, com falta ou não falta. E eles começam a adorar. E o que acontece? Os alicerces se abrem e todas as cadeias são abertas. E o carcereiro estava tirando um cochilo. Ele acorda, vê aquilo e acha que os presos fugiram. E ele puxa sua espada para se matar, porque a sentença dele seria essa se alguém fugisse. Ele seria enforcado em praça pública. Paulo grita dizendo: não faça nada contra a sua vida, nós estamos aqui, não fugimos. Aí esse carcereiro olha para eles e pensa: esses homens não devem nada para ninguém. Eles foram açoitados, presos, caluniados, envergonhados, tiveram chance de fugir, não fugiram, e ainda estavam cantando e adorando. O que vocês têm? Eu também quero. O que vocês têm? Eu quero carregar também. O que eu preciso para que eu seja salvo, Paulo? O que eu preciso para ter esse Deus? E ele fala: só aceita Jesus, será salvo tu e a tua casa. E é interessante que não só ele é salvo, mas toda a casa dele. Então pensa comigo, se o exemplo de Paulo e Silas tivesse sido totalmente contrário. Se ao entrarem na prisão eles começassem a xingar e falar: o quê? Eu não vou mais servir a Deus, a gente só queria orar pela manhã e olha como nós estamos aqui agora. Esse Deus não ama a gente, Ele não gosta da gente, eu estou todo esfolado, sangrando aqui, que Deus é esse? Murmurando, questionando. Você acha que esse carcereiro ia querer o Deus dele? Então você precisa entender, e eu vou refazer a frase que eu falei. Você precisa entender que a forma como você se comporta dentro de circunstâncias, situações, definirá se você vai ganhar ou perder uma alma. Isso é muito sério. Porque nós somos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas, ainda que você ache: ninguém me admira, ninguém olha para mim. Olha, tem pessoas que você nem imagina que se espelham em você. E quando você faz algo mal, algo ruim, aquilo pode fazer com que essa pessoa queira desistir da caminhada com Cristo também. Por isso que você também não pode parar por poucas coisas. Porque quando você para, você está parando uma multidão que tem para vir através da sua vida e do seu testemunho. Eu preciso te dizer algo a mais. E se Deus quiser que você sofra, para que uma alma seja alcançada, você está disposto? Eu vou repetir de novo, porque o Senhor está falando com alguém. Se você precisar sofrer, para que uma alma que te vê, e às vezes nem a do seu ciclo de família, possa ser salvo, você teria coragem de suportar algumas coisas? Sabe o que nós estamos esquecendo, pastora? Que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Uma alma vale mais do que qualquer igreja gigantesca, com tudo que você possa imaginar de lindo. Uma alma vale mais do que tudo que nós possamos ter ou construir nessa terra. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Isso é muita coisa. Ou melhor, uma alma vale o sangue do Filho de Deus. Você acha pouco isso? Deus teve a capacidade de dar o seu Filho em favor de almas. Então a forma como você se comporta, tem pessoas te olhando, tem pessoas te vendo, e quem sabe é por isso que ainda algumas delas não se chegaram a Cristo, porque o seu comportamento não está cooperando com os céus, mas tem cooperado com as trevas. Nós somos capazes de fazer isso. Nós podemos estar na igreja, buscar a Jesus, mas em situações acabar cooperando com as trevas do que cooperando com Deus. Isso é muito sério. Essa mulher nos ensina que ela resolveu cooperar com os céus. Ela resolveu enxertar a sua fé na esperança que ela tinha de que o milagre podia acontecer. E ela sabia o endereço.
ela sabia aonde ir. E eu volto na construção desse ambiente. A palavra vem dizer de um quarto. O Senhor Jesus Cristo, quando ensinou os seus discípulos a orar, o que ele disse? Quando orares, não fica publicamente declarando não que você é o bonzão, que você ora dia e noite. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora a Deus que está em secreto. E Deus que está em secreto, que te vê em secreto, te recompensará em público. Mas aonde que eu oro? É no quarto, é no secreto, é intimidade. É busca lá. Então, em nome de Jesus, comece a entender a palavra, e a palavra é: você vai ser o responsável por criar o ambiente, a atmosfera na sua casa, onde Deus vai gerar o milagre que você precisa. Ah, Juliana, mas eu não estou precisando de milagre nenhum. Ei, quando aquela mulher construiu o quarto, ela também não estava precisando. Ela nem fazia ideia de que um dia ela ia colocar o filho morto sobre a cama de um profeta. Sabe o que eu entendo como isso? Que tudo que você faz, espiritualmente falando, não é em vão. São reservas espirituais, que Deus tem o costume de deixar reservado, para nos dias da angústia, para nos dias da fraqueza espiritual. Porque eu vou te dizer, tem dia que você passa por turbilhões e situações tão difíceis, que você não vai conseguir orar mesmo. Mas Deus vem com aquele bálsamo, e derrama sobre as suas lágrimas naquele período, e te renova e te restaura, dizendo: filha, eu estou dando de comer e de beber, porque o seu caminhar ainda é longo. Eu estou te fortalecendo de novo, porque você vai levantar de novo, e vai caminhar mais 1 milha, mais 2, mais 3, porque aquele dia, você muito me buscou, então agora eu posso socorrer você, na medida que você precisa. Ei, nenhuma oração é perdida. Ah, Juliana, mas eu estou orando por tanto tempo em relação a uma coisa. Continua orando. Daniel, capítulo 9, vem dizer que ele estava orando acerca das circunstâncias em Babilônia, acerca do cárcere, porque tudo aquilo, e ele entrou no jejum, o famoso jejum de Daniel, 21 dias, não, isso não existe, já falei. Foi 21 dias porque a resposta chegou para ele no 21º. Mas se não tivesse chegado, ia ser 22º, 23º e assim sucessivamente. Então ele começou a jejuar. E a palavra diz que no 21º dia chegou a resposta para ele. E quando a resposta chega, é um anjo que desce do lado dele, dizendo a primeira coisa: ei, Daniel, nos perdoe, porque enquanto você orava, nós te ouvimos desde o primeiro dia. Mas estava acontecendo uma batalha espiritual, e eu fui retido nas regiões celestiais, e tive que chamar a ajuda do meu amigo, o arcanjo Miguel, para que me desse uma forcinha, eu conseguisse chegar aqui e falar para você o que eu preciso entregar. Mas a gente já te ouviu desde o primeiro dia. Por isso que você não pode parar de orar independente do tempo, porque Deus já te ouviu desde o primeiro dia. Só que, ei, você não tem dimensão do tamanho da guerra. Você não tem dimensão do tamanho da guerra, ainda mais se essa alma for uma alma que Deus escolheu a dedo para fazer estrago aqui na terra e para ganhar muitas almas. O nível de batalha sobe, meu irmão. O nível de disputa sobe. Judas vem dizer que o arcanjo Miguel estava disputando com Satanás o corpo de Moisés. Nós não estamos falando de qualquer pessoa, nós estamos falando de Moisés. Olha o nível de batalha. E a palavra ainda vem dizer que Miguel, não podendo contender, disse que o Senhor te repreenda, ou seja, ele chama uma hierarquia maior. Porque os céus respeitam a hierarquia, sabia? O céu respeita posições. Isso é muito sério. Então você precisa entender que você tem que continuar buscando por isso que você tem buscado. Você não pode parar. Tem pessoas se convertendo a ver a sua persistência, permanência e constância nisso. Tem gente que vai vir por intermédio do seu testemunho, não é da sua pregação. Sabia que tem gente que eu não vou ganhar empregando? Eu vou ganhar com o meu testemunho. Você não precisa saber pregar. Você precisa carregar um testemunho que glorifique a Jesus. E vai ser suficiente para ganhar pessoas.
Só que testemunho, antes dele acontecer um final feliz com Jesus, tem dor, tem muita coisa, tem uns processos dolorosos. E aí eu te digo, mas se for necessário passar por esses processos para que no final alguém seja salvo, você está disposto? Só alguns, eu ouvi 3 pessoas dispostas. Glória a Deus que 3 pelo menos estão dispostos junto comigo. É difícil falar de dor, né? A gente quer falar de vitória. Ei, mas nenhuma vitória vem sem as batalhas vencidas. É o que? Vitória. Você só é vitorioso porque você teve que suportar e passar por algo, que senão não existe essa palavra. Vitória só é para quem enfrentou algo e precisou vencer. Então ele é um vitorioso. E a palavra está dizendo para você hoje: quer ter vitória na sua casa por essa busca, você será o responsável agente de preparação do ambiente na tua casa, para que Deus possa operar esse milagre. E eu quero trazer uma analogia para você, de alguns itens que estavam nesse quarto, que diz muito algo interessante ao meu coração, que eu quero transferir para você. A palavra de Deus vem dizer que o ambiente onde essa mulher estava preparando, ela colocou uma cama, pensando em quê? Descanso. O ambiente aonde o milagre está prestes a ser gerado, alguém que está disposto a criar esse ambiente, tem que saber descansar. Em quem? Em Deus. Porque a palavra do Senhor vem dizer vários e vários versículos, que Deus dá aos seus enquanto dorme, que Deus não tosqueneja, ou seja, não pisca e não dorme, quem dorme é você. A palavra do Senhor também vem dizer: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A palavra também vem dizer que Deus, Ele renova as forças daqueles que esperam nele, descansando nele, com paciência nele. Então lá na sua casa, dê testemunho de uma pessoa que descansa em Deus, que não se desespera do nada, que descansa, que sabe do Deus que tem. As pessoas precisam olhar para você e enxergar equilíbrio em você. Se você for esteio da sua casa e se desequilibrar, meu irmão, cai tudo, acaba tudo. A segunda coisa que nós vemos, ela fala que colocou uma mesa. E mesa fala de comunhão. Você tem que ter comunhão com o Espírito Santo de Deus, não aqui, lá na tua casa. Aqui você transborda daquilo que você se alimenta lá. Você precisa ter tempo com Deus, comunhão, intimidade, se assentar à mesa com Cristo. Eu não estou falando para você uma frase que está famosinha por aí, eu estou dizendo algo bíblico. Jesus se assentava à mesa com os seus discípulos, e no momento da mesa, ele abria coisas que para o público ele não abria. Jesus falava coisas na mesa para os seus 12, que outras pessoas não tinham acesso. Porque mesa é lugar de comunhão, intimidade, um relacionamento mais próximo. Você não chama estranho para sentar na sua mesa. Judeu muito menos. Judeu só chama amigos para se assentar à mesa. É grau de relacionamento, é intimidade. Você precisa criar um ambiente na sua casa, onde as pessoas vejam que você descansa em Deus, e que você cria relacionamento, intimidade, que você ora, que você adora, que você jejua, lá na sua casa. Lá na sua casa. E é interessante que o outro item que está nesse quarto é uma cadeira, e cadeira fala de autoridade. A palavra do Senhor vem dizer que os reis, quando faziam banquetes, colocavam pessoas para se sentar em cadeiras diferentes de outras pessoas, representando autoridades daquela época. Mas a autoridade só vem por intermédio de relacionamento, comunhão. Então talvez você olhe para você e fale assim: está faltando autoridade em mim, dentro da minha casa. É porque você não está tendo comunhão suficiente para Deus te enxertar a autoridade necessária, para que você imponha uma autoridade espiritual na tua casa, dizendo: aqui não, Satanás. Você quer fazer a arruaça da porta para fora, aqui dentro quem manda é Jesus, aqui dentro quem manda sou eu, que busco a Deus.
Se imponha. Seu filho fica reclamando, nossa, é louvor o dia inteiro nessa casa. Porque quem manda aqui sou eu, quem serve a Deus aqui sou eu sou tua mãe, sou teu pai, não tá bom para você, aluga uma casa, começa a pagar aluguel e vai lá no seu território, e no seu território você faz o que você quiser, mas debaixo do meu território não. Você tem essa autoridade em Cristo. Você tem essa autoridade em Cristo. Eu conheço histórias de pessoas que chegavam bêbadas na casa. O demônio pegava ela já lá fora, para vir já possessa para dentro. E na porta mesmo ficava fora. Porque tinha uma mulher dentro da casa que falava, daqui você não passa. Se passar vai entrar o meu esposo, você não passa. A autoridade. Mulher que ora, pessoa que busca. A autoridade não vem... não existe esse negócio, pelo amor de Deus. É do que está gravando, eu sempre esqueço que está gravando. Mas eu vou falar. Porque é verdade. E a verdade tem que ser dita. Não existe esse negócio de transferência de autoridade, tá? Vem aqui que eu vou transferir para você a autoridade. Meu irmão, pelo amor de Deus. Quer ter autoridade? Vai conhecer o dono do todo poder. Vai conhecer aquele que é dono de tudo. Se agarra nele, aí você vai ver o que é autoridade. Fica com ele, você vai ver o que é autoridade. Chama ele, você vai ver o que é autoridade. Você não precisa de pano no seu ombro, na sua cabeça. Não precisa de nada disso. Só entra no teu quarto. Fecha a tua porta. Dobra o seu joelho, chora, se derrama, adora, se entrega. Aí você vai ver o que é autoridade. Quer ter autoridade? Começa a praticar aquilo que Deus falou. Vós sois a geração santa, o sacerdócio real, o povo adquirido. Eu vos dei poder em nome de Jesus, expulsarão demônios, farão milagres, prodígios e maravilhas, e farão ainda mais coisas maiores das quais Cristo fez. A autoridade já foi dada por intermédio do Espírito Santo de Deus. Aleluia, aleluia. Eu não sei se você está entendendo essa mensagem, vocês estão muito quietos olhando para mim. Essa mensagem eu não estou exortando você, é meu jeitão de pregar. Eu estou dando para você armas espirituais. Eu estou te dando resposta, direção hoje, da sua causa, ou daquilo que possa chegar um dia. E a outra conotação, nós vemos que ela coloca o quê? Uma lamparina, candeeiro, candelabro, como você queira chamar, a luz. E a palavra vem me dizer o quê? Lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para o meu caminho. Começa a criar esse ambiente lá na tua casa e você vai ver Deus começar a fazer coisas que você tanto deseja. Esse ambiente que você precisa criar, você é responsável por criar ele. Não é Deus. Ele já te deu todas as coisas. Já nos abençoou de sorte com multidões de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Todas as coisas já estão aí enxertadas dentro de você, mas você precisa estar com Ele. Então o seu papel hoje é entender que Deus está te chamando para ser como essa mulher, lá dentro da sua casa. Uma mulher que vai preparar o ambiente, para que Deus possa manifestar o teu milagre, na tua vida, na tua casa. Começa a descansar em Deus. Começa periodicamente a ter comunhão com Ele. Afinal de contas, você não come apenas uma vez na semana. Você faz 4 refeições por dia. Tem gente que faz 6, tem gente que faz 8, tem gente que belisca o dia inteiro. E por que você não faz isso com a palavra? Belisca a palavra o dia inteiro. Faz umas 8 refeições na palavra o dia inteiro. Todos os dias. Se você comer 4 refeições hoje, amanhã você vai querer comer de novo. E nunca cessa a sua fome por comida. A sua fome por Deus não pode cessar. Tem que sempre aumentar.
Você precisa sentir a necessidade de orar. Juliana, mas é tão difícil orar. É difícil porque você não sente prazer em orar. Você não sente prazer em estar com o noivo. Quando você começar a desfrutar desse ambiente de adoração, lá na tua casa, deste lugar maravilhoso, você não vê a hora passar. Você vai ser obrigada muitas vezes a parar de lavar a louça, porque tem momentos que o Espírito Santo vai falar, vai orar agora. Você vai ter que vai ter que largar tudo lá. Você que é mulher do lar, você vai ter que largar tudo lá, entrar no teu quarto e ficar com ele lá. Você precisa entender que Deus está te convidando para criar esse ambiente na sua casa. Através da comunhão virá sobre ti a autoridade, e você precisa exercer essa autoridade dentro do seu lar. Começa a exercer essa autoridade dentro da sua casa, mãe. Dentro da sua casa, pai, seja o sacerdote, seja o cabeça. Põe os demônios para correr. Espírito de rebeldia do filho, manda embora. Chama o menino, põe a mão na cabeça. Já tem 20 anos, não interessa, está dentro do meu lar, vem aqui que eu vou orar por você. Põe a tua mão, pai. Deixa eu tomar um gole aqui para falar isso para você. Pais e mães, se você souber o poder que tem a tua mão posta na cabeça do seu filho, você faria tudo, todos os dias isso por ele. Você não precisa chamar pastor nenhum para orar na sua casa. Eu não estou desmerecendo os pastores, porque muita gente me chama também para orar. Não estou desmerecendo. Tem coisas que nós precisamos de força, aquela força-tarefa. Mas nós precisamos entender que existe algo que só está nas mãos dos pais e das mães. Porque Deus respeita a hierarquia espiritual. E sabe qual é a primeira hierarquia espiritual na terra? Pai e mãe. Não é pastor. É pai e mãe. Honra o teu pai e a tua mãe para que os seus dias sejam longos na terra. O que Deus está falando? Se você não honrar quem te gerou, você vai morrer cedo. Porque Deus respeita a autoridade espiritual. E a primeira autoridade espiritual sobre nós é o nosso pai e a nossa mãe. A bênção de um pai, a bênção de uma mãe é poderosíssima no reino espiritual. Você não tem noção. E a maldição de um pai e de uma mãe, infelizmente, também faz um estrago grande. Eu me lembro algumas vezes de eu estar cheia do Espírito Santo em acampamentos, e chegar dentro da minha casa, eu ir para o meu quarto, e na hora de dormir os demônios virem me pegar na garganta, tentar me matar, e eu sentia fisicamente. E eu falava, Deus, eu não estou em pecado, eu busco ao Senhor, eu sinto a sua glória, o Senhor me usa de tudo quanto é jeito, eu prego a sua palavra, e isso está acontecendo por quê? E Deus falava para mim o quê? Você está debaixo do teto de uma legislação que não é sua. Quem manda aí são os seus pais, não é você. O que eles regem espiritualmente recai sobre você. E a partir do dia que eu me desliguei dessa autoridade, saindo para meu terreno de autoridade, lá eu que mando. Lá eu do meu jeito. Você está entendendo? As pessoas têm que ver você com a Bíblia lá na tua casa. Não só na igreja. Tem gente que só abre a Bíblia, pastora, só nesse momento, de acompanhar o pregador. Mas na casa não lê um versículo, não faz uma meditação. E quer a resposta de Deus como? A resposta está na escritura que você não lê. Porque lâmpada para os teus pés é a palavra de Deus, e luz para o teu caminho. Ei, quem está na escuridão precisa do que para enxergar o caminho? Escuridão é sem saída, não sabe para onde vai, que direção eu vou, o que eu faço, está sem direção, falta comunhão, intimidade e palavra. Porque a palavra também me garante que aqueles que me buscam de todo o coração me encontram. E Deus não deixa nenhum daqueles que o amam confundidos. Ou seja, Juliana, eu posso orar por qualquer coisa? Qualquer coisa. Qualquer coisa mesmo? Qualquer coisa. Porque essa é a vontade do Pai. Que você inclua o Espírito Santo na sua rotina diária, nos seus dias.
Ei, não precisa ser em coisas extraordinárias. É no dia a dia. É no pouco. Você precisa, em nome de Jesus, criar esse ambiente na sua casa. E daí você vai ter a total capacidade de falar para os de fora, para aqueles que não entendem da sua fé, não entendem o que você vive ou carrega com Deus. Tudo vai bem. Ei, mas aconteceu outra coisa. Tudo vai bem, já está sendo solucionado. Só está um pouquinho estocado lá, mas já chega. Já a vitória chega, já a resposta chega. Ei, mas você não está perturbada? Calma, que está tudo bem, vai tudo bem. Ei, não vai ser uma mentira, vai ser uma verdade, porque você vai estar declarando o final das coisas. E no final de quem cria um ambiente onde Deus pode manifestar o milagre, é final de vitória. É final de vitória. Porque Deus não perde batalhas, mas você tem que estar com Ele. Sozinho você perde todas, com Ele você ganha todas. E nós vemos então que ela vai até o homem de Deus. Já estou acabando, em nome de Jesus. Ela vai até o homem de Deus, porque ela sabia a fonte. Naquela época não havia ainda o privilégio que nós temos. O véu não tinha sido rasgado. O acesso não tinha sido aberto para todos, era só para alguns. Manifestações por intermédio do Espírito Santo era em alguns, não era em todos. Pisar no Santo dos Santos, isso daqui, não era para todos, era para alguns. Se pisasse em pecado, era morte, arrastado lá para fora da igreja com uma cordinha aqui nos lombos. Deus fulminava, arrancava a vida, arrancava. Por quê? Porque estava brincando de ser crente. Então toma cuidado, hoje Deus não mata, mas o juízo está vindo. Ele não vai matar você não, mas aquele dia você vai prestar conta de cada palavra, cada ação, cada pensamento e cada atitude. Então é melhor você achar que a graça não é tão boa assim. Porque essa hipergraça que estão pregando é uma mentira. É tudo pela graça, só que a graça é um banco de depósito, e a conta vai chegar para todos, quer queira ou não, a nossa conta vai chegar, e tudo vai determinar os seus atos, pensamentos, tudo, palavras, tudo isso está sendo contabilizado para aquele grande dia. Então eu não sei o que seria melhor, ser fulminado na hora ou ser julgado diante da face de Deus. Eu acho que morrer seria melhor. Desculpa minha sinceridade, opinião minha. Você já imaginou? Chegar naquele grande dia, Jesus olhar para você, Mateus 7,7, fez tanta coisa no meu nome, mas eu não conheço você. Vai para o inferno. Eu acho que isso é uma dor horrível, muito pior do que a morte. Então naquela ocasião, não era qualquer um que entrava no Santo dos Santos. E essa mulher vai até o profeta por causa disso, porque naquela ocasião, era só alguns homens que eram empoderados do Espírito Santo. Mas nos dias de hoje, a sua fonte é Jesus Cristo. A sua fonte está dentro do teu quarto. A sua fonte está no tempo de oração. A sua fonte está lá 24 horas acessível para você, porque o véu foi rasgado, o caminho se abriu, está tudo consumado, tudo pago. A palavra do Senhor vem dizer que Ele nos empoderou, derramou sobre nós o teu Espírito Santo de Deus, que haveria de ficar conosco até os últimos dias, e ainda mais, nos ajudaria em todas as coisas, inclusive interceder por nós, porque nós não sabemos nem o que orar. A palavra me garante isso. Então hoje você tem esse tesouro dentro de você. Algo que um privilégio, um gigante, porque ninguém tinha naquela época nessa capacidade que nós temos hoje. E o que você tem feito com aquilo que está dentro de você? O que você tem feito com o Espírito Santo que está aí agora? Talvez você veio da sua casa falando assim, eu vou lá buscar por algo. E se eu falar para você que o algo que você está buscando está dentro de você? E você não encontra porque você está procurando fora, você está procurando em encontros, em cultos. Procura lá dentro do teu quarto.
Fechando a tua porta, falando com Deus que está em secreto? Ei, o caminho está livre, a autoridade foi dada, o sangue dele foi derramado sobre minha vida e sobre a sua vida. Ele nos deu autoridade no nome de Jesus, que tem poder e autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra. Então, por favor, vai na fonte do seu milagre. Mas ei, olha que interessante, ela foi na fonte, chamar a fonte para o lugar aonde ela já tinha preparado. E não só preparado, posto o seu problema, a sua circunstância. Então prepare em nome de Jesus. Você pode ficar de pé agora? A sua missão a partir de hoje. Você entendeu essa palavra em nome de Jesus? Por favor, você entendeu? Dá um glória a Deus, um aleluia. Então a partir de hoje, em nome de Jesus, você vai ser esse agente lá dentro da tua casa, que vai preparar o ambiente, vai ir até a fonte e dizer: ei Senhor, vem aqui na minha casa, porque aqui eu te adoro, aqui eu te entronizo, aqui eu te busco, aqui eu faço o teu querer, aonde ninguém está vendo, mas o Senhor está vendo. Então Senhor, julga a minha causa. Aí você vai, eu vou falar, e você vai, meu Deus, obrigado Pai por essa revelação. Aí você vai poder fazer que nem aquela mulher que ficou importunando o juiz. Julga a minha causa, faz algo por mim, você vai poder fazer isso para o papai. Porque se a sua casa for um ambiente onde ele sempre está. Imagina aquele filho que fica correndo atrás do pai na casa inteira, falando: pai, me dá, eu quero. Você não aguenta, você se derrete. Chega uma hora e você fala: vamos meu filho, eu vou parar, vamos que eu vou com você. Vamos que eu vou te dar, o papai vai comprar, o papai vai fazer, vamos, eu não aguento essa carinha. Isso é intimidade, meu irmão. Ei, não é para alguns, nos dias de hoje não precisa ser profetas. A palavra do Senhor vem dizer que nos últimos dias Ele derramaria do teu espírito sobre toda a carne, desde os desde os pequeninos até os mais velhos. Toda a carne, são todos. Vinde a mim alguns, não, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei todos vós de mim, que sou manso e humilde de coração, então encontrarei descanso para as vossas almas. Pelo amor de Deus, para de achar que ele é limitado nessas quatro paredes. Começa a fazer isso lá na tua casa. Pelo amor de Deus, para de falar que não tem tempo para Deus na sua casa, que o seu dia é muito corrido. Você tem tempo para comer, tem tempo para dormir, tem tempo para trabalhar dentro da sua casa muitas vezes, tem tempo para um monte de coisa, mas não tem tempo para Deus. A conta não bate, a conta não fecha. É Ele que te dá 24 horas por dia, ou melhor, é Ele que te faz abrir os olhos pela manhã. E você acha que esse que te faz abrir os olhos pela manhã não é digno de alguns minutos do seu dia? Pelo amor de Deus. Ei, eu quero fazer algo aqui na permissão, nem sei se eu estou no horário ainda, misericórdias. Mas também você tem que aprender uma coisa. Agora vai pegar. No céu não tem horário não, tá? Life Time é 24 horas em adoração. A palavra me garante que nós adoraremos de eternidade em eternidade, dizendo: santo, santo, santo. Mas eu trabalho amanhã. E se esse culto depender da sua vida hoje? E se 10 minutos aqui salvar a sua história amanhã? E se mais 10 minutos aqui mudar a sua rotina de amanhã para sempre? Você tem coragem de pagar 20 minutos para ficar no telefone resolvendo coisa? Você tem coragem, porque tempo é dinheiro? Eu diria que tempo é vida. Você tem coragem de ficar 2 horas, 3 horas na fila de um banco para resolver uma situação? Você tem a capacidade de ficar quase 1, 2 horas dentro de mercado? Quem faz compra do mês demora isso, gente. Mas você não tem a capacidade de esperar um pouco mais o culto. Não, essa missionária está demorando, deu 9h30 já.
Você não tem coragem de esperar mais 20 minutos, mais 10 minutos? Desculpa, ainda bem que a pastora me dá liberdade, essa sou eu, prego a verdade, naquele grande dia eu serei cobrada, então que bom, que eu tenho que falar a verdade. E eu quero convidar pessoas aqui na frente, porque quando eu estava louvando, o Senhor disse: aqueles que desejarem, eu os quero renovar com espírito de força. Força para continuar me buscando, força para continuar aprendendo a esperar, força para continuar, força para não desistir. Cadê você? E você que tem falado: Deus, eu preciso de um renovo, pode vir para frente também. Você que tem falado para Deus: Deus, eu preciso de um renovo espiritual, eu estou cansada, e esse cansaço não é físico. Aleluia. Você que está aí, não olhe para mim, olhe para Ele. Aleluia, aleluia. Pode adorar.